Olá pessoal, com este vídeo nós queremos dar um significado para as regras que a gente usa para fazer adição e subtração de inteiros, ok? Bom, para criar uma imagem dessa adição e subtração de inteiros, nós vamos propor aqui uma linha numérica com números inteiros, números positivos e números negativos. Essa linha, evidentemente, poderia ir até o infinito, mas nós vamos fazer uma linha pequena porque o nosso propósito é dar apenas um significado para essas operações que a gente mencionou. Então, nós temos ali o ponto zero e os pontos de 1 a 7 para um lado, de menos 1 a menos 7 do outro. Nós vamos imaginar como uma estrada, e nessa estrada nós vamos colocar ali um carrinho. Então, o nosso carrinho ele vai começar no ponto zero. E aí nós vamos estabelecer o seguinte, essa primeira regra. Quando nós estivermos diante de uma adição, o carrinho vai apontar para o lado positivo. Quando estivermos diante de uma subtração, o carrinho vai apontar para o lado negativo. Então não importa onde ele está. Se falou que é adição, ele vira para o lado positivo. Se falou que é subtração, ele vira para o lado negativo. Então, está aí um primeiro exemplo. O carrinho estava no ponto zero e a gente adicionou 3. Se nós somamos 3, ele vai andar no sentido positivo 3 casas. Ele vai sair do zero e vai chegar na casa 3 positivo. Então, 0 mais 3 é igual a 3. Mas agora nós vamos fazer 3 menos 7. Então, nós já viramos o carrinho para o lado contrário, porque agora nós estamos fazendo uma subtração. Então, andando 7 casas naquela direção, naquele sentido, você já sabe onde ele vai chegar, não é? Ele chegou lá no menos 4. Ok? Então vamos para o próximo. Menos 4, menos 3. Então, de novo, se é uma subtração, o carrinho está virado para o lado negativo. E ele vai andar lá 3 casas no sentido negativo. E chega na casa menos 7. Então, menos 4 menos 3 é igual a menos 7. E agora nós queremos menos 7 menos 5. Bom, agora complicou um pouco, porque é uma subtração e lá dentro tem um número negativo. Então, o que nós podemos estabelecer como regra para a gente compreender o que isso aí significa? Quando é uma subtração, a gente já falou que vira para o lado dos negativos. Mas se nós estamos subtraindo um número negativo, como é o caso aqui desse menos 5, a regra agora é a seguinte, essa nova regra que acrescenta a primeira, né? Quando eu tiver um número negativo, é como se o carro estivesse dando marcha ré. Então, ele vai ficar virado para aquele lado de lá, porque é uma subtração, mas ele vai dar uma marcha ré. Uma marcha ré de 5 casas. E olha só, então ele chegou na casa menos 2. Então, a subtração por um número negativo, ela, no resultado, ela equivale a uma adição. Por isso que se eu subtraio um número negativo, como 7 menos menos 5, o resultado é o mesmo que eu fizesse menos 7 mais 5. Ele ia terminar na posição menos 2. Vamos a outra agora. Ele está na posição menos 2 e vai subtrair o negativo menos 4. Então, novamente, se subtraiu, ele está virado para o lado negativo. Mas, como nós temos um número negativo, eu tenho que dar uma marcha ré. E dar uma ré de 4 números, não é isso? Olha lá. Ele vai parar no 2 positivo. Então, de novo, menos 2 subtraindo menos 4 é a mesma coisa que menos 2 mais 4. Quer dizer, o resultado final vai ser o mesmo. Agora nós temos a posição 2 mais menos 1.
Então, se temos uma adição, o nosso carrinho vira para o lado de lá. Mas ele vai dar uma marcha ré, porque ali é um número negativo. Não é isso? E aí ele vai terminar na casa 1. Então, 2 mais menos 1 é a mesma coisa que 2 menos 1, ok? E o resultado é 1. E agora 1 menos... desculpe, 1 mais menos 5. Se ele é mais, ele está virado para a posição positiva. Mas se o número é negativo, vamos dar uma ré. Nós temos que dar uma ré de 5 pontos. E vamos chegar no ponto menos 4. E agora nós temos menos 4 menos menos 7. Então, menos 4 menos, se eu tenho um número negativo, se eu tenho uma subtração, o carrinho vai virar para o lado contrário. Não é isso? Ele vai virar para o lado negativo. Mas, se o número lá dentro do parêntese é um número negativo, então eu tenho que dar uma marcha ré. Certo? E aí o carrinho vai andar 7 casas no sentido positivo, porque eu estou subtraindo o número negativo, que é a mesma coisa que somar 7 ali. E o carrinho vai terminar ali naquela posição. Então, gente, essa ideia do carrinho que anda para um lado, que anda para o outro, que está num sentido ou no outro sentido, na adição ele vira para o positivo, na subtração ele vira para o negativo, ela nos ajuda a compreender, não é? Quando a gente está somando e quando a gente está subtraindo, tanto para números positivos quanto para números negativos. Então, isso é só uma ideia inicial, né, para que vocês possam manter essa imagem na cabeça e compreender, por exemplo, isso que acontece aqui, ó. Quando a gente subtrai um número negativo, é a mesma coisa que a gente adicionar o número que a gente está subtraindo.